E falando em lucro, quem aparece na sua tela já? Nossa analista de economia, Lucinda Pinto, porque tem pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, a CNC, que revela a expectativa para um número recorde de estrangeiros em solo brasileiro e traz a projeção para o mercado de trabalho durante o Carnaval. Lucinda, boa noite. Na semana passada a gente mostrou uma reportagem aqui que mostrava que só no Rio de Janeiro seriam 50 mil empregos, vagas de emprego criadas nesta época do Carnaval. É difícil saber um setor que crie em tão pouco tempo tanta vaga de trabalho assim, né? Boa noite. Verdade. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Você estava se referindo aqui à projeção, inclusive, de movimentação econômica, mais de 18 bilhões de reais, que a previsão é do Ministério do Turismo. Isso equivale a 2% do PIB. Então, é como se num mês a gente gerasse 2% adicionais aí, ou uma empresa de porte médio somente no Carnaval. E é interessante pensar, né, Márcio, que o Carnaval é uma festa tão tradicional, o maior espetáculo da Terra, mas parece que recentemente ele vem se tornando também um negócio muito estruturado. Isso acho que tem muito a ver com o fato de que os governos regionais, as próprias marcas entenderam o potencial, e algumas praças que antes não eram tão fortes, que é o caso de São Paulo, estão com essa festa enorme, trazendo até atrações internacionais, como a gente viu. Mas falando do turismo, eu quero mostrar aqui uma tela que a gente tem os números. Isso aqui é uma previsão, mas ela é muito baseada em números que já estão concretizados. Quer dizer, a gente já sabe que essas pessoas reservaram hotéis, compraram passagens aéreas, é um número que vai ser ajustado ainda, mas está muito próximo da realidade. 1,2 milhão de estrangeiros e uma alta de 4% em relação ao Carnaval do ano passado. E essa movimentação toda, obviamente, ela traz aí um efeito cascata para a economia. Então, muita gente sendo contratada, o mercado de trabalho que já vinha apertado, a gente vem falando sobre isso, né? Um emprego muito forte do Brasil e, no entanto, a gente vê aí uma projeção, uma expectativa de 39,2 mil postos de trabalho temporários sendo criados somente por causa do Carnaval. Agora, acho que é muito interessante a gente pensar também, Márcio, que todos esses dados, que todo esse movimento, ele também reflete, ele é uma espécie de fotografia, de termômetro do que está acontecendo na economia do Brasil. Então, a gente está vendo um crescimento importante de serviços. Refeição fora de casa, bares, restaurantes, hotel, passagem aérea, transporte de táxi, aplicativo ou rodoviário. Então, são justamente os setores que a gente já tem visto bastante aquecidos e que, por consequência, como contrapartida, é onde a gente tem visto também bastante inflação. E os números também da própria CNC mostram que esses produtos, esses itens mais relacionados ao Carnaval, eles são justamente os que têm mesmo um aumento de preço mais alto aí nos últimos 12 meses. O IPCA, por exemplo, que é o Índice Geral de Inflação do Brasil, ele acumula uma alta de 4,4% em 12 meses. Obviamente, as tarifas dos hotéis sobem mais de 8%. Aplicativo, tarifa de carro de aplicativo, a alta é de 27% em 12 meses. O valor do coco, certamente, no quiosque da praia vai subir também. Não tenha dúvida. Claro. Então, bebidas, comer fora de casa vem ficando muito mais caro. E isso tem super a ver com um país que tem uma renda mais alta, em que as pessoas estão, de fato, com um rendimento mais robusto nesse momento. Mas também, Márcio, dá para dizer que com a inflação relativamente sob controle, como eu mencionei, o IPCA, a inflação cheia, o custo geral das pessoas, ele não está subindo de forma desenfreada. Então, isso é uma boa notícia, dá mais espaço para as pessoas gastarem com serviços, com diversão, e aí para tomar a sua cerveja, o seu drink aí no Carnaval. E a água de coco que vai ficar mais cara também no quiosque, mesmo assim. É isso mesmo. Agora, só mais uma observação, Márcio. Um outro fator que também beneficia esse movimento turístico, provavelmente mais até do turismo local do que do estrangeiro, é o fato de que as passagens aéreas ficaram mais baratas. Segundo o IBGE, em 12 meses, a tarifa de passagens aéreas caiu 11%. Isso tem muito a ver com o câmbio, que torna mais barato o combustível dos aviões, e isso permitiu que as companhias repassassem isso para o consumidor. Então, isso abriu, mais um elemento aí a impulsionar o movimento todo, que, como eu falei, ele
se reproduz em cascata. Vêm mais turistas, os turistas ficam nos hotéis, consomem mais, os comércios regionais também, os pequenos comércios também se beneficiam, as pessoas conseguem os seus empregos temporários, consomem mais e assim por diante. O ideal seria que esses turistas voltassem de vez em quando, em outras épocas do ano, percebendo que o país tem estrutura para receber essas pessoas, que a gente criasse realmente uma profissionalização do setor de turismo, que claro que já existe, é óbvio que já existe, mas a gente tem que melhorar cada vez mais para continuar atraindo esse turista, não apenas para o carnaval, mas para as nossas festas juninas. Eu digo turista estrangeiro, para as nossas festas juninas, para o nosso inverno, mas que é tão gostoso de aproveitar mesmo as praias, mas também o sul do Brasil, enfim, conhecer outros cantos do Brasil e não apenas com tanta concentração o Rio e o Nordeste nessa época do carnaval, né? Sem dúvida nenhuma. E segurança, sem dúvida, é talvez a variável-chave aí nessa equação, né? A principal e talvez a mais difícil. Muito obrigado, Lucinda Pinto.